Olá aluno, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de modelagem de dados UML, trazendo a vocês um terceiro exemplo sobre diagramas de componentes. Nós vamos falar agora a respeito de um diagrama que vai ser um pouco mais elaborado do que os anteriores, tá bom? Então, sem muitas delongas, nós vamos minimizar aqui o menu geral e vamos fazer a utilização novamente dos dois menus sobre UML e UML 2.5, tá bom? Bom, eu vou estar utilizando aqui novamente o modelo mais recente, tá? Espero que não esteja confundindo a cabeça de vocês. Espero que vocês estejam entendendo que este tipo de componente é o mesmo componente que nós utilizamos no UML 1.0, tá bom? Eu vou tirar aqui algumas propriedades para nós falarmos especificamente sobre os componentes. E eu quero que vocês prestem atenção em outro conceito que eu vou estar mostrando, tá bom? Bom, aqui no caso nós faremos um exemplo de um sistema de cobrança onde nós atribuiremos não apenas o que é relacionado ao sistema, mas também outros conceitos mais elaborados. Vocês vão entender aqui o conceito, tá? Então, primeiro de tudo, vocês vão falar aqui que este primeiro componente chama-se cobrança.exe, ou seja, ele é um executável, tá? Tudo que é .exe é executável. Espero que vocês saibam sobre isso daqui, tá? Não vou aprofundar muito sobre isso, beleza? O nosso segundo vai se chamar registro.exe, beleza? E aqui nós estamos dizendo que é programas, tá? Então, eu construí aqui, de certa forma, dois componentes pertinentes a programas ou dois programas diferentes, no qual um faz cobranças e o outro faz registros, beleza? Aqui, neste caso, nós temos o conceito do que é necessário e do que é fornecido, como nós aprendemos em aulas anteriores. Nós viemos utilizando este componente de UML normalzinho aqui, ó. Se vocês se recordam, nós estávamos utilizando esse carinha aqui, ó. Vou dar o zoom para vocês lembrarem, beleza? O que nós faremos aqui, ó? Nós vamos fazer aquilo que nós já trabalhamos em aulas anteriores e vamos dizer aqui o que está sendo colocado como necessário e o que está sendo colocado como fornecido, beleza? Bom, se eu não quiser utilizar essa segunda parte aqui deste componente, eu, ao invés dele, posso também utilizar uma seta. Não me recordo se em aulas teóricas eu cheguei a comentar alguma coisa sobre, mas eu me recordo que eu não passei sobre isso nos exemplos anteriores. Por isso eu resolvi trazer esse terceiro exemplo, porque ao invés da meia-lua, eu também posso estar utilizando uma seta pontilhada, tá? E aí eu posso estar escolhendo qualquer tipo de seta aqui, ó, porque por mais que eu escolha, eu posso depois fazer aqui a troca, né, sobre os pontilhamentos aqui. Interessante você já pegar uma que não tem a legenda, como essa daqui, por exemplo, ó, porque senão toda vez você vai precisar ficar deletando legenda. Então já pega uma que ela é limpa, beleza? E aí vocês podem fazer dessa forma aqui, ó, que também funciona perfeitamente, tá? Então, aqui no caso, galera, eu estou falando da mesma forma como a meia-lua, tá? Eu estou dizendo que para haver um registro, eu forneço a cobrança, ou seja, necessário haver um registro quando é fornecido uma cobrança. Então, ao invés da meia-lua, eu também posso fazer a utilização da seta, tá? E aí vocês geralmente vão utilizar aquilo que fica mais legível, mais entendível para as pessoas no projeto. Então, existem pessoas que se habituam melhor com a seta. Existem pessoas, são poucas, que se habituam melhor com a meia-lua, tá? Mas aqui no caso você está falando da mesma forma que se você estivesse utilizando a meia-lua. Então, sempre quando houver a bolinha é fornecido e sempre quando houver seta ou meia-lua é necessário. Ou seja, para haver um registro,
é fornecida a cobrança. Então, é necessário haver a cobrança para existir um registro. Beleza? E, além disso, nós vamos fazer outra utilização, que é o quê? Nós vamos criar um outro tópico aqui embaixo e esse vai se chamar curso.dll, beleza? Para quem não sabe, .dll é como se fosse uma biblioteca. Também não vou me estender muito a respeito. Se vocês tiverem dúvidas, vocês pesquisam, porque é um assunto um pouco longo e já não vai caber dentro do curso, tá? Então é algo assim que é fora do curso, mas que é necessário vocês terem um conhecimento pelo menos superficial. Então pesquisem aí, Google, YouTube, veem coisas relacionadas para vocês entenderem do que nós estamos falando. Se eu sair do conceito sobre os diagramas e começar a explicar sobre DLL, nós vamos nos dispersar e acabar não falando do que nós precisamos, que é o real importante. Beleza? Mas, dando continuidade, para este carinha aqui, nós vamos fazer algo bem semelhante. Então, para simplificar e facilitar a vida, eu vou copiar e colar este carinha aqui. E para nosso registro, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou ligar esta ponta no registro e vou ligar esta outra ponta aqui no curso, beleza? Não vou deixar por dentro porque fica um pouco esquisito, então vai acabar precisando ter um espacinho aqui, tá? Mas vai ficar mais ou menos nesse sentido aqui, beleza? E para o usuário vai ser do mesmo modo. Então, eu vou ter aqui uma outra biblioteca chamada pessoa, né? E esta biblioteca ela também vai ter relação com o registro, beleza? Então, vocês vão entendendo à medida que eu for fazendo aqui, ó. Eu vou comentando sobre o que é cada conceito, tá bom? Então, aqui na biblioteca, né? Vamos imaginar que é um programa de cobrança. Então, existem os cursos no qual as pessoas compram, elas fazem um registro e aí a cobrança, beleza? Vamos dando continuidade aqui. Deste curso, nós temos algumas outras coisas. Vocês vão entender que bacana que vai ficar no final, porque vocês vão conseguir assimilar algumas coisas que já vieram estudando em outros diagramas, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, curso.py, né? PY. E aí, vamos colocar outra coisa aqui. Vamos colocar como curso. Não, curso oferecido.py, né? Pai. E aqui nós também vamos colocar para pessoa aluno.pai e vamos colocar aqui também professor.pai, beleza? E aqui nós também teremos essas ligações. Então, novamente, eu vou copiar e colar para facilitar a vida. E aqui nós vamos fazer a amarração necessária. Então, esse carinha vai ficar ligado aqui. Copiando e colando de novo. Este outro carinha vai ter ligação para cá. Mais uma vez copiando e colando, né? Facilita a vida aqui do que a gente ficar procurando ali dentro toda hora, né? Dentro dos menus de componentes. Toda hora ficar indo e voltando lá com o mouse acaba dispersando um pouco o tempo, né? Mas vamos fazendo aqui, ó. À medida em que eu vou fazendo, eu vou comentando para vocês entenderem sobre o que se trata, beleza? Deixa eu só arrumar esse aqui e jogar um pouquinho mais pro lado. Para ficar melhor indentado, tá? Outra coisa que nós faremos aqui, para vocês entenderem melhor, é acrescentar legendas. Então, nós vamos criar um title aqui. Vamos colocar assim, ó, sistema de cobrança, beleza? Aqui nós vamos colocar como curso.
E para este próximo aqui, nós podemos colocar como usuário, beleza? Então aqui eu tenho as divisões sobre o que é cada coisa, tá? Mas eu vou envolver um pouco mais, eu vou aperfeiçoar um pouco mais. Nós colocaremos aqui um outro conceito que ele é relacionado a BPM, tá? Não vou explicar muito por agora, porque teremos aulas específicas sobre BPM, mas para vocês terem um entendimento, nós podemos criar alguns retângulos aqui, ó, para fazer divisórias e para colocar sobre o que é cada coisa, tá? Então, é o que nós vamos fazer aqui para poder fazer a diferenciação. Então, vamos primeiramente diminuir aqui um pouco. E aqui ao lado, ó, vocês observam que existe uma legenda. Vocês podem até aumentar isso daqui. E aqui vocês vão colocar como programas, beleza? Deixa eu tirar o zoom para vocês entenderem aqui, ó. Ou seja, eu estou dizendo que o que estiver dentro deste retângulo se trata de programas, beleza? Eu vou até aumentar um pouco mais, porque isso daqui tem que ficar ordenado conforme todo o tamanho do restante, beleza? Bom, vou selecionar isso daqui, vou copiar e colar, e eu vou colocar aqui abaixo. E o meu segundo quadradinho aqui, ó, vai ser relacionados a bibliotecas, beleza? E o meu terceiro, que eu também vou copiar e colar, será relacionado a classes, beleza? Então aqui, ó, eu estou falando de um sistema em determinadas camadas superficiais e vou aprofundando elas, beleza? Dizendo o que existe de componente dentro do meu sistema de cobrança. Tá? Então, o meu sistema de cobrança, ele gira em torno, de certa forma, de dois módulos, vamos colocar assim, que são os componentes de cobrança e de registros, beleza? E que esses carinhas, eles funcionam a partir de bibliotecas que nós temos dentro dos programas, tá? Então, dentro dos programas aqui vamos colocar como módulos, né? Dentro dos módulos do programa de sistema de cobranças, nós temos as bibliotecas relacionadas a cursos e a pessoas, beleza? A minha biblioteca de cursos, ela é relacionada com o que eu faço de venda, tá bom? Então, imagina que a minha biblioteca aqui seja a Udemy e tenho vários cursos a serem oferecidos, tá bom? E aqui as pessoas, elas são os usuários. Então, são as pessoas que adquirem os cursos para fazerem os determinados estudos, beleza? E que para mim gerar essas bibliotecas aqui, eu preciso de determinadas classes. Primeiro tipo de diagrama que nós estudamos, nós aprendemos o que é classes, né? Sobre estrutura, sobre aquilo que é fixo, sobre o que é estático, que envolve arquitetura, envolve infraestrutura e por aí vai. Então, eu estou dizendo que para mim construir a minha biblioteca de curso, eu tenho de ter os cursos e os cursos oferecidos. E que da mesma forma, para mim ter os usuários, eu preciso ter não só os alunos, mas os professores. Então a Udemy, ela funciona mais ou menos dessa forma aqui. Claro que de uma forma mais robusta, mais complexa, com mais detalhes, mas é uma hierarquia superficial disso daqui, ó. Então, para existir as pessoas aqui que são os usuários, né, existem dois tipos, que são os professores e os alunos. Os professores, eles são quem lecionam, quem ministram, né? No caso, eu sou uma pessoa que faz parte aqui, no caso desse tipo de classe. Já vocês que estão acompanhando, vocês fazem parte do tipo de aluno. Porém, ambos, tanto eu quanto você, somos considerados uma pessoa ou um usuário, beleza? E aí, este usuário é quem é utilizado para fazer o registro quando há a compra ou a venda de um curso, né? Se eu estou falando de um professor, ele faz a venda do curso. Se eu estou falando de um aluno, ele faz a compra do curso. E aí, a cobrança, ela só é gerada quando esse registro é gerado,
né? Então ele vai pegar os dados do usuário, independente do professor ou do aluno, vai pegar os dados do curso para fazer o registro e então formular a cobrança, beleza? E aí aqui, ó, eu tenho a divisão do que se trata cada uma dessas partes. Então o programa aqui já é a parte no qual o usuário, né, ele faz a manipulação, faz as ações, né, a interação de uma forma mais simplificada, porém por baixo disso daqui existem essas camadas mais aprofundadas. Existem as bibliotecas, que é um conceito geral dos dados, e que para gerar esses dados aqui existe uma camada mais baixa ainda. Então imagina que essa camada de classes aqui, ó, fossem tabelas no banco de dados onde gravam determinadas informações. Uma tabela de curso para gravar todos os cursos, uma tabela de curso oferecido para mostrar quais os cursos estão sendo oferecidos, uma tabela de aluno, uma tabela de instrutor, de professor, para então gerar o que é necessário. Beleza? Aqui é um outro exemplo de diagrama de componentes também, com alguns detalhes no qual eu acabei não passando na aula anterior, e eu acredito que vai também ajudar a vocês a aperfeiçoarem e a praticarem com este tipo. Lembrando que, ao invés das setinhas pontilhadas, eu também poderia ter utilizado meia-lua, assim como nas aulas anteriores. Optei em não utilizar por enquanto, por agora, para mostrar a vocês que existem outras ferramentas que têm o mesmo propósito, a mesma funcionalidade, o mesmo tipo de ilustração para um mesmo conceito, beleza? Vou ficando por aqui para não me prolongar muito, me despeço de vocês, fiquem com Deus e até breve.